Neemias capítulo 2. Amém? Vamos ler todo o capítulo. No mês de Nissan, do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Transeufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade, que lá fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, e o rei atendeu os meus pedidos. Com isso fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém que havia sido derrubado e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: veja a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas
e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horanita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça você. Nós propusemos de estar meditando com os irmãos. Não vou dizer um estudo, os irmãos merecem, né, muito mais, mas para que nós possamos meditar junto na nossa situação atual, levando naquele tempo e meditando no nosso tempo. É claro que lá muito mais é cruel, né? Situação cruel. Mas nós estamos num país chamado Brasil, onde que tem algumas situações, e caminhando, eu creio que Deus vai tomar uma providência, e muitas vezes custa caro. Os irmãos que lêem Bíblia sabem que Deus sempre, nas horas difíceis, o Senhor levantou homens, mas sempre custou preço. Sempre custou preço. Quando Deus fez uma aliança com Adão pecou, e custou preço, porque logo os irmãos desentenderam, e ali geração cresceram, e depois pecado acumulado, Deus não tolera, né? Até um certo ponto Deus tolera, e Deus não tolera o acúmulo de pecado. Então levantou Noé, e através de Noé o Senhor fez também uma nova aliança. Aliança quer dizer compromisso, não é isso? Isso que a gente usa assim. Lígia deve estar ali com a esposa dele, que isso aqui é um símbolo, né, de uma aliança que Lígia fez com a sua esposa. Me perdoa porque para esquecer nome eu sou bom. E eu fiz com a Irazinha, assim nós fazemos. É um pacto, né, um compromisso, e aqui tem um símbolo. E Deus trabalhou sempre isso, aliança. E Deus sempre usou homens de bom caráter, homem de temor ao Senhor, homens tementes ao Senhor. E nisso Deus, né, destruiu toda a terra por causa do pecado na época de Noé. Depois levantou um homem chamado Abrão, fazendo também com ele uma aliança, um pacto, conduzindo para a terra prometida e com seus filhos, Isaac, Jacó. Toda uma história, né? Principalmente na época de Jacó, o povo multiplicou, cresceu, vieram para o Egito, ficaram ali 400 e tantos anos na escravidão, quando Deus também levantou Moisés, um homem trabalhado pelo Senhor, segundo o entendimento, ficou 40 anos ali no palácio, 40 anos também no deserto, pastoreando os cabritos lá do sogro, Jetro, e depois 40 anos conduzindo um povo rebelde, de dura servil, povo que não curvava, terrível. E Moisés irou, não entrou na terra prometida, só viu, né, aquela grandeza da terra. Josué continuou, Josué também envelheceu, morreu. Entrou-se o tempo dos juízes, parece aí uns 200 anos, Deus levantando também homens, geralmente alguns soldados, algumas pessoas do exército, alguma coisa mais ou menos assim. Certo que era homem temente a Deus, parece que uns 13 ou 14 por aí pessoas,
Nós contar Baraque e Débora, parece que dá 14 juízes que o Senhor levantou. Eu quero dizer que sempre o Senhor levanta homens tementes ao Senhor, Deus. Que nós possamos estar orando, a igreja, nós temos uma responsabilidade muito grande. Às vezes nós levamos, empurrando com a barriga, né? É claro que não são todos, mas a responsabilidade da igreja é muito grande. E às vezes nós temos uma visão imediatista, né, da agora. Deus trabalha, toda essa história que eu estou contando, né, parando aqui em Josué, tudo, muitos anos, levaram anos e mais anos, e Deus trabalhando. Desde quando Adão pecou, todo caminhando essas alianças, esses pactos do Senhor com o homem, visando Jesus Cristo, o Messias, o Emanuel, Deus conosco. Mas nós somos a igreja da atualidade. Somos um povo chamado à oração, chamado a vigiar nós mesmos, né? Policiar nós mesmos, porque ninguém vigia ninguém. Temos uma liberdade tão grande que o próprio Deus deixou. Se quiser escolher o mal, né? Nós temos lá em Deuteronômio, ali capítulo 28, 29, 30, por aí, sobre a bênção, a maldição, principalmente no capítulo 30, Deus dando livre arbítrio à pessoa, o povo dele, escolhido, chamado Israel. E essa liberdade continua dentro da igreja, um povo que professa o nome do Senhor, mas sabendo que cada um de nós prestaremos conta ao Criador, ao Eterno. E vindo aqui na vida, voltando aqui de Neemias, um homem que orou, chorou, e teve a benevolência de Deus para restaurar o seu país, chamado Judá. É isso que tinha separado Israel ali de um lado, na região de Samaria, já tinha sido levado escravo. Todo um processo, Deus avisando, como Deus avisa até hoje. Olha, se vocês fizerem assim, será assim. Mas se vocês caírem na desobediência, pagarão preço. Então Israel foi levado para a Babilônia e ali ficou 70 anos. É importante que nós venhamos, se nós ler lá em Deuteronômio, falando que Deus lhe daria descanso à terra de Israel, a terra prometida, terra que mana leite e mel. Agora aquele povo herdeiro daquela terra, escrava, não, um povo todo escravo naquela região ali em Babilônia. Mas Deus trabalhou o coração de homens, nem tudo está perdido. Levantou ali Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, principalmente Daniel ficou na história, foi daquela leva que foi levado, e também Neemias. Mas o que eu quero dizer para a igreja, para os irmãos, sempre trabalhou homem de caráter. E olha que Neemias era copeiro do rei, era escravo, com certeza, né? Como escravo, mas escravo do rei. Será que seria por acaso que ele era copeiro? Não, porque era pessoa de caráter, temente a Deus. Nós vemos aqui ontem no capítulo 1 que ele orou ao Senhor. Ele chorou quando ele ficou sabendo o relato, né, do seu povo, do restante que ficou, porque ficou só os pobres, aleijado, velho, inválidos lá, e toda a terra, toda a cidade destruída. Mas Neemias, certamente um homem de Deus, de caráter. Todo esse relato que eu estou passando de pessoas, sempre foi homens com caráter ilibado. Que nós possamos orar por isso e zelar por isso. O nosso caráter, a nossa vida. A igreja é chamada para ser luz do mundo, sal da terra. E como? Será que é só com blá blá blá? Com discurso, né, com profecia, profetadas? Não, é vida, vida, que não é fácil, mas somos chamados para ser luz, para ser diferente. E
E nesse sentido o Senhor tem prazer de usar. Com certeza Deus foi observando Neemias, desde a sua meninice, da sua juventude, Deus percebendo naquele pessoa, naquele homem, caráter, um temor ao Senhor, que é o princípio, a base da sabedoria. E não foi à toa que ele foi escolhido para ser copeiro. Milagre de Deus, sim, mas se ele fosse um safado, um rebelde, nunca chegaria ao ponto de ser um escravo lá no palácio. E Deus usou com a mão forte e poderosa. E nós lendo aqui, nós vimos que ele orou ao Senhor, esperou o tempo certo. E se nós vermos todo o livro aqui de Neemias, os seus altos e seus baixos, era um homem escravo, que saiu do nada e foi governador e restaurou tudo que precisava de ser restaurado, usado por Deus. E nós precisamos de estar orando e vigiando para que o Senhor levanta na nossa nação brasileira pessoas assim, quem sabe, filho de varredor de rua, não sei. O importante é que a igreja trabalhe isso aí, que nós nos esmeramos o nosso caráter, a nossa vida, comportamento, porque o que tem de mau caráter em toda a sociedade, em todas as repartições, é terrível. E o nosso país, o nosso Brasil rico, tem todos os recursos, só falta homens de caráter para administrar. Só falta nós mesmos, a igreja, talvez levantar também, trabalhando esse lado e colocar na brecha como esse homem colocou. O homem trabalhando, nós podemos ver que ele não afoitou. Ele chegou na presença do rei e o rei percebeu que ele estava triste. E aqui nós vemos no versículo 4, ele diz, então, no finalzinho aqui, na parte B, então orei a Deus do céu. Esse orei a Deus, parece que assim, tudo foi no estalar de dedo. Na presença do rei, ele orou ao Senhor. E de repente, no versículo 5, está assim, e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Veja aqui, gostaria de deixar dois destaques. Destaque, então orei ao Senhor. Será que quando o rei bateu o olho nele, viu, ele foi para um cantinho e orou? Não, ele já tinha uma vida de oração, de temor a Deus, de buscar no Senhor a solução, a resposta para todas as coisas. Certamente orava até para os ímpios ali, para o palácio do rei. E ele achou benevolência. E também a humildade que ele tinha. Olha, e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Um ato de humildade. Nós temos um Senhor muito maior do que o seu Deus. Nós tivemos um rei chamado Davi, guerreiro que venceu Golias, quando ele tinha 12 anos de idade, venceu. Mas ele colocou na posição que deveria, como servo. E às vezes falta em nós essa posição de servo. E às vezes pedimos e não temos, conforme Tiago registrou. Pedis e nada tens, porque pede para o vosso próprio deleite, para o vosso bem, para a vossa alegria, somente. Pessoa que pede para o vosso deleite só pede para si, ele não tem uma visão. Mas aquele homem tinha uma visão de futuro, de uma nação.
que nós possamos orar. Tem muitas aí previsões para o Brasil, de várias maneiras, mas uma é o islamismo, né, invadindo o Brasil sorrateiramente. Há muitas, o Islã, os irmãos sabem que os muçulmanos, creio eu, isso é da minha parte, tá? Não está na Bíblia e ninguém falou. Creio eu que o anticristo virá deste povo. Virá. Esse povo investe alto. Eles têm bilhões e bilhões. Eles não são que nem nós que dá 10% e com os olhinhos quase chorando, correndo lagriminha no canto dos olhos. Outros nem dá, nem entregam oferta, né? Às vezes aquela notinha, escolhe aquela notinha mais furada. Não, eles dão 90% do que ganha para investir. Alá, o mundo é de Alá. Em nome desse Alá, tem várias facções. Eles investem bilhões. Segundo o comentário, o Brasil está na mira desse povo. E com certeza já tem muitos convertidos ao islamismo no Brasil, só que calado, porque eles têm medo, têm um certo receio, por causa da violência que está tendo. Não se iluda. Não é sensacionalismo, né, que eu estou querendo colocar nos irmãos. Mas para os irmãos meditar um pouco na situação da igreja. Igreja, quando eu falo, não falo em quinta igreja. Da igreja brasileira. Há muitos anos, um cidadão, que vários conhecem aqui, escreveu um livro sobre a manipulação no processo da evangelização no Brasil. Você já pensou o que é manipular? Manipulação no processo da evangelização? O que é manipular? Isso quantos anos tem? Os vovô e vovó, titio, aí já sabe quem escreveu esse livro. A manipulação do dentro do nosso país, quase ninguém leu nada, mas é uma verdade, muita manipulação no processo. E quem escreveu o livro sempre falava que muitos querendo pessoa dentro da igreja, igual o fazendeiro que é cabeça de gado. A igreja é cheia, porque rende muito dinheiro, muito lucro, e tem fama, que então a igreja, né? Para convidar quem está no Revério do Belém, só a quinta igreja mesmo, só o pastor Edgar, para chamar o pastor Delfino para estar aqui, mas ninguém chama não. Mas se tivesse uma igreja com 5.000 membros, não estaria aqui, estaria lá em Brasília, nos Estados Unidos, por causa da fama. E esse processo aqui tem entrado, que a gente fala o mundanismo, tem entrado no coração da igreja. Volto a dizer, quando dizemos igreja, não dizemos quinta igreja, ou primeira, ou segunda, ou terceira, ou igreja A e B, é uma igreja no Brasil inteiro. Muitas vezes divorciada da realidade do Senhor Deus. O povo de Israel sofreu porque divorciaram de Deus. Mas aí Deus usou o profeta Jeremias, falando sobre isso, Lamentações. Leia o livro de Lamentação, Deus usando um profeta, lamentando sobre a situação do povo, o seu povo escolhido, eleito. Muitas vezes usando alguma maneira de falar, como uma menina, uma moça, que foi achada, uma menina, e zelada com todo cuidado, e depois voltou e entrou no pecado, e achando aquela menina, de novo já moça, que adulterou e prostituiu, o Senhor Deus pegando por causa do amor, e trazendo aquela menina para o braço do pai, como marido, né? Uma adúltera, sempre comparando Jerusalém como uma adúltera, mas o amor de Deus o trazendo para o braço do esposo. Isso tudo como parábola, comparação do amor de Deus e o divorciar do povo. Eu gostaria que os irmãos pensassem um pouco como que está a igreja que nós chamamos de igreja do Senhor Jesus Cristo na atualidade. Como estamos, né? Estamos, quando digo toda a igreja no Brasil, que professamos o nome de Jesus Cristo.
Quem está na igreja A e B, multidão ou pouquinho, professando o nome de Jesus Cristo. Às vezes eu fico até preocupado. Revés do Belém deve ter umas 20 igrejas, gente, 15 a 20. Deve ter uns 15 ou 20 pessoas com o nome de pastor. E por aí também de missionárias. Tem igreja que quase todo mundo é pastor, é pastora. E aí, como é que está? Não tem, talvez, 10% que são crentes, que está na igreja. Essa é a visão que está tendo o povo de hoje. Querendo título de pastor, de missionário, não sei o quê. Mas o amor pelas almas, aquilo que brota do coração do ser humano, deve brotar. O envolvimento na missão que a igreja tem. Nós temos uma missão aqui na terra. Como é que nós estamos? Mas nós estamos. É tempo. Eu pouco posso fazer. Mas nós podemos fazer, orar, humilhar, vigiar. É aquilo que Jesus disse. Vigiar e orar, porque os dias são maus. E cada vez a iniquidade multiplicando. O Senhor disse, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é a iniquidade? A palavra de Deus às vezes chama do iníquo, o anticristo, Satanás. A iniquidade é aquele pecado rotineiro, costumeiro. Nós vamos acostumando. Aquele vai entrando dentro da igreja, dentro do nosso coração, não tem problema, não tem importância. Igual a história do papagaio, que foi bastante contado. O papagaio só aprendeu a falar que não tinha problema, não tinha importância. O gato estava rasgando ele lá na varanda e o dono dele só aprendeu a fazer isso. No outro dia só viu a pena e sangue lá. Meus queridos, vamos pensar bem perto do nosso nariz, a nossa nação brasileira. Vamos pensar que o Senhor Deus é Deus que restaura, que levanta do pó, levanta do nada, Podemos dizer, Neemias um Zé Mané, um coitado, aos olhos daquele povo, daquela nação poderosa. Babilônia é poderosa, um rei chamado Nabucodonosor, segundo a história, no ano 585, por aí, antes de Cristo, que eles entraram ali em Judá e levaram aquele povo, e Neemias foi um dos tais, e foi governador, restaurador. Na atualidade, a única esperança do Brasil e do mundo é a igreja, meus queridos. Humanamente falando, é a igreja. Não tem outro caminho, é a igreja. Botar a boca no pó e no mínimo, orar. Isso, orar, você não paga imposto, orar não dói. Orar não precisa de diploma, não precisa de anel de formatura, você ter frequentado uma faculdade. Orar é só ter disposição. Orar pela nossa nação. E chorar. Aí eu oro, a gente ora igual papagaio. Mas aqui nós vemos, quando nós vimos ontem, Neemias orou e fazendo confissão. Confissão do pecado do povo. Será que nós podemos fazer isso, confessar a Deus? Pecado da igreja? Da nossa situação? Nós estamos no barco, queridos. Nós estamos no mesmo barco. E a única esperança da nossa nação brasileira é a igreja. Qual é a igreja? Somos nós, aqueles que acreditam. E Deus pode estar levantando, porque Jesus breve virá. O anticristo já está, o espírito do anticristo já está no mundo. Mas cada dia mais se manifestando uma realidade. E não fica aí achando que o negócio está bom, não está não. Porque para o Senhor puxar o tapete nosso nós temos um presidente balanceando, mas no mínimo é satanista. Ele negou que não, mas segundo o comentário é sim, é só mesmo para o povo descuidar um bocadinho.
e nós confessarmos a nossa culpa. Parece que Jeremias também, ou Ezequiel, um dos profetas, falou: põe a boca no pó, porque talvez ainda há tempo. Avisando que esse povo que iria para a Babilônia, não é isso? Parece que é Jeremias capítulo 15, por aí. Põe a boca no pó, porque talvez ainda há tempo. Eles não colocaram nada, eles metiram o couro no profeta, jogaram Jeremias na cisterna e fizeram gato e sapato, porque estava avisando. Hoje quem avisa é a palavra de Deus, quem avisa é o Espírito Santo. É isso, conforme diz lá em Apocalipse, dizendo para o pastor, para o anjo da igreja: quem tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito diz às igrejas. A igreja agora sou eu, é você, somos nós. Quem tem ouvido, ouça. Vamos estar orando para nós estar com o ouvido aguçado e clamando misericórdia pelo povo, pela nossa nação, pelo nosso país. Já estou aposentado, estou na hora de morrer. Mas os seus filhos, os seus netos? Nós temos uma visão muito imediatista. Um dia eu ouvi alguém pregando, falando sobre isso. A igreja não pensa na igreja daqui 20 anos. Jesus pode voltar hoje, é claro. Mas Jesus pode voltar daqui 50 milhões de anos. Ele não marcou data. E nós somos responsáveis pelo que nós plantamos hoje. O que o seu filho, o seu neto, o seu bisneto, trineto vai colher? É o que nós plantar. Nós somos responsáveis pela igreja do amanhã. É agora. E no mínimo orar, no mínimo buscar a Deus. E que Deus levante pessoas de caráter dentro do coração da igreja. Tem, né? Claro que tem, né, queridos? Tem muito joia preciosa dentro da igreja, né? Ministrando, pastoreando. No meio do político, possa ser que tenha, está muito descrédito. Mas nós podemos orar e devemos orar para a igreja, principalmente. A única esperança do mundo, não só do Brasil, é a igreja, que somos nós, eu e você. Que Deus esteja usando, né, profetas para estar avisando e levantar homens da qualidade, do valor desse abençoado. De sucata, né? Levantou e ali restaurou. Parece, segundo o comentário, é 2.500 metros o muro restaurou. Palácio, o templo. Depois o povo voltou de novo. Voltaram de novo, mas vamos deixar para lá. Vamos olhar para nós hoje. Como está a nossa situação como igreja diante de uma situação do nosso país? Devemos orar pelas nossas autoridades, devemos buscar mesmo e colocar a nossa boca no pó, para que o Senhor esteja levantando homens e mulheres de caráter para administrar, governar. Homens de Deus, pode ser hoje, mas que hoje tem um negócio de um julgamento, e hoje Deus está levantando um homem de caráter na administração do país, crente, porque tem muitos homens crentes. Deus pode usar por amor, por misericórdia dos demais, irmãos. Sempre nós devemos pensar no outro, ter misericórdia e compaixão. É que Jesus teve, e nós seguidores precisamos de ter compaixão dos errados que está lá. Deve receber o que merece, né, humanamente aqui na terra, pela lei do nosso país. Mas nós não podemos deixar de ter compaixão, porque o inferno que aguarda, a condenação é terrível. E pensar na atualidade, já visando o futuro, plantar a boa semente para que a igreja prospere até o dia do Senhor Jesus Cristo voltar. Que a iniquidade não multiplique por minha culpa, por sua culpa. Que Jesus disse:
por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriarão. Porventura, quando o Senhor vier, achará fé na terra? É isso que o inimigo está trabalhando. A frieza, o afastamento, a descrença no coração do ser humano. Mas nós estamos de pé, nós estamos na igreja, nós estamos no caminho. E devemos orar e buscar o Senhor com sinceridade. Porque o Senhor está aí, Ele é o mesmo de ontem. É o mesmo que usou, o mesmo Espírito que usou Neemias. Ele quer te usar e quer nos usar. E com certeza usará, se nós colocarmos na posição, negar a nós mesmos, essa natureza nossa tão mal, muitas vezes carnal que nós temos, mas nada que não possa ser vencido com oração, com vigilância, e buscando o amor, o temor ao Senhor. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos, que os irmãos reflitam em homens que o Senhor levantou, desde lá do passado, tudo isso que eu falei, até os juízes, e por último Jesus Cristo, é a nossa esperança, a fé em Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde e te fortalece. Amém?